Ei, tem um tempinho que eu tô querendo trazer um devocional pra cá. E eu pensei, por que não trazer em uma aqui fala? É um dos estilos que eu mais gosto de gravar, porque eu acho que junto o útil ao agradável. Então, Maqui fala sobre coisas importantes. Bom, pra quem já leu Apocalipse, vai estar ciente de que existe uma parte em que tem as cartas às 7 igrejas. E uma, em específico, há muito tempo é a minha favorita, que é a igreja de Laodiceia. E assim, eu sinto que a maioria das coisas que é falado em relação às coisas que são ditas à igreja de Laodiceia me incomoda um pouco porque eu sinto que tira um pouco do contexto. Só que eles carregam algo muito, muito, muito forte. Tipo assim, eu acho uma das acusações mais fortes e é uma das que mais me pega. Para quem não sabe, a carta à igreja de Laodiceia, ela se encontra em Apocalipse 3. E aí, basicamente, a acusação contra a igreja de Laodiceia, para dar um contextinho assim para vocês, ele vai falar aquele clássico, que não é quente nem fria, mas é morna e estou a ponto de vomitar-te. Só um contexto, porque não é em relação a isso que eu vou falar, mas assim, é muito legal a forma como esse quente nem frio era relacionado à localidade, assim, de Laodiceia, porque tinha o rio e em uma parte do rio a água fria servia, tipo, tinha um fim que eu não lembro qual que é exatamente, e a água quente também tinha um fim. Um dos dois era fins medicinais e o outro tinha um outro fim, que no momento eu esqueci qual que é. Mas as duas eram úteis. No entanto, onde elas se juntavam e era morna, elas eram inúteis, elas não serviam para nada. Então, foi uma acusação que fazia muito sentido pro povo na época, porque eles estavam familiarizados com esse conceito das águas de serem quentes ou frias, e aí, além dessa acusação super famosa e clássica, tem o verso 20, que é sobre o qual eu quero falar, que fala assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E eu amo, amo, amo essa passagem e eu acho ela uma das mais confrontadoras, pra ser muito sincera. Só que ela já foi muito levada para um lado como se referisse a única e exclusivamente salvação. E a realidade aqui, ela é muito mais séria e muito mais profunda, porque não é um chamado aos descrentes. Jesus não está falando ao não crente. Eis que estou à porta do seu coração e bato, e aí, se você ouvir minha voz, me deixa. Não. Tipo, é bem sério, porque Jesus está falando isso a uma igreja. Um contexto maior em relação à igreja de Laodiceia é que era um povo que era, de fato, muito rico. Eles tinham ficado muito prósperos. E nisso acontece o que a gente vai ver em várias partes da Bíblia, que o povo fica próspero e aí eles começam a achar que eles são alguma coisa. Tipo, que eles conseguem algo deles mesmos, sabe? Esse clássico. E aí aqui, a principal acusação, assim, do Senhor e de Jesus em relação a essa igreja vai falar que, na verdade, eles são, nessas precisas palavras, miseráveis, pobres, cegos e nus. Então, já levanta esse primeiro perigo de, às vezes, a gente confiar demais na gente mesmo, porque às vezes até as bênçãos de Deus conseguem se tornar em maldição se elas forem vividas à parte de Deus. Mas voltando à grande questão do eis que estou à porta e bato. Aqui a gente tem uma igreja que inicialmente começou carregando o nome de Jesus, porque a gente entende que uma igreja é um lugar onde as pessoas se encontram para adorar a Deus, para falar do Senhor, para estar mais perto dele. Só que aqui nós temos a acusação de uma igreja em que Jesus está à porta batendo. Isso aqui é tão sério porque a palavra vai falar assim, que onde dois ou três estiverem reunidos em seu nome, ali eu estarei presente. Será que, tipo, será que a gente não tá encontrando dois ou três que estão se reunindo no nome de Jesus, tipo, realmente para buscar ele, para estar com ele, tipo, o que está acontecendo, sabe? Então, por isso que quando eu falo assim, eu acho essa uma acusação muito séria, eu acho essa uma parte muito forte. Tipo, pra mim é a carta que mais me constrange. Por quê? Porque ela me leva a pensar na minha própria vida. A minha vida inteira carrega o nome de Deus, né? Todas as áreas da minha vida, de alguma forma, são feitas para a glória dele.
Só que será que eu não tenho deixado Jesus à porta? Tipo, sabe, será que Jesus, na verdade, não está batendo em algumas áreas da minha vida? Porque essa é a grande questão, né? Tipo, me incomoda muito quando esse versículo ele é usado no sentido de conversão, porque isso aqui não é um chamado aos não crentes. Isso aqui é um chamado aos crentes, é um chamado pra mim e pra você, sabe? E é um convite que continua de pé. Por exemplo, Jesus ele tá falando pra uma igreja. No entanto, o convite ele continua sendo extremamente pessoal, porque ele fala se alguém ouvir, sabe? Tipo, ele leva para um individual de se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar e eu vou cear com ele e ele comigo. E o convite ele continua de pé, nesse sentido, Deus continua chamando a gente. A luz tá acabando aqui, né? Mas acho que eu vou acender a luz, né, pra ficar melhor. Nossa, outra coisa, né? Enfim, de alguma forma, esse pedido ele continua de pé pra gente. Acaso a gente tenha deixado Jesus batendo a porta em algumas áreas da nossa vida? Porque, honestamente, a gente pode viver, e muitas vezes a gente vive, várias áreas da nossa vida deixando Jesus à porta. Porque se nós somos cristãos, se nós entendemos o conceito também de que nós somos o santuário do Espírito Santo, nós somos a casa do Senhor. Tudo o que nós fazemos para Ele. E, em tese, será que a gente tem deixado Jesus batendo a porta da casa dele? Percebe? Coisa aqui. Então, assim, eu olho pra mim e eu me questiono, sabe? Tipo, será que eu tenho deixado Jesus à porta da minha célula que eu lidero? Será que eu tenho deixado Jesus à porta, tipo assim, da minha faculdade? Eu tenho visto só como um simples estudo e não como uma área que eu entrego pra ele. Eu tenho deixado ele à porta dos meus estudos, eu tenho deixado ele à porta do meu trabalho, eu tenho deixado ele à porta de todas as coisas que eu faço. Tipo, eu tenho deixado Jesus batendo a porta até mesmo da forma como eu cuido do meu corpo. Tipo, será que eu tenho deixado Jesus à porta, batendo, esperando pra entrar? E, tipo, que loucura que é pensar numa igreja onde Jesus tá à porta. E que loucura que é pensar, tipo, Jesus estando à porta do corpo dele, por exemplo, sabe? Tipo, é forte. E por isso que me pega, porque é tão ilógico que Jesus tenha que estar à porta batendo, mas, tipo, ele fica. Só que existe uma boa notícia nisso. E qual é essa grande boa notícia? Que Jesus tá batendo. Essa é uma notícia maravilhosa pra gente, de que, cara, impressionantemente, tipo assim, a gente tá falando sobre uma igreja que deixa Jesus à porta. E Jesus, ele não simplesmente rejeita ela e fala, tipo assim, não quero saber de vocês, nunca mais, não olha pra mim mais. Porque vocês fizeram uma igreja, vocês me abandonaram, vocês ficaram ricos, e agora vocês não querem mais saber de mim, vocês acham que vocês têm força por vocês mesmos. Então, por isso agora eu rejeito vocês. Jesus faz o quê? Ele vai à porta bater. Gente, essa é a maior boa notícia que tem. De, tipo assim, Jesus não rejeita a gente. E ele não desiste da gente. Tipo, se a gente tem deixado Jesus à porta, ele tá falando aqui que ele tá batendo. Tipo assim, que ele deseja entrar. E que se a gente simplesmente aceitar o seu convite da iniciativa que parte dele, ele vai entrar e ele vai jantar com a gente. Ele vai ficar com a gente e a gente com ele. Isso é a boa notícia. Isso é uma notícia muito, muito, muito boa. Aqui, nesse verso, a gente vê Jesus batendo a porta não para salvação, porque, igual eu falei, não é um chamado para os descrentes, mas Jesus ele bate a porta para restaurar a intimidade. E essa é a boa notícia. Que, tipo, a boa notícia ela não existe só no momento em que você aceita Jesus e ele quer te salvar uma vez, mas Jesus ele tá constantemente desejando salvar a gente. E isso é uma notícia maravilhosa, isso é bom, é muito bom. Cara, olha que forte, que bonito isso, mas, tipo assim, quando se perde algo que já se foi, o próprio Deus é quem toma a iniciativa de ir atrás da gente. Vocês entendem o tamanho, tipo assim, da graça que a gente está falando aqui? Tipo assim, a que nível Deus vai atrás da gente, a que nível Deus nos deseja, e tipo, esse convite continuando de pé, de cara, não interessa se, sei lá, até que nível a sua, tipo, certa rejeição de Deus chegou, a sua ignorância em relação à pessoa dele, a que nível você se esfriou, você se afastou. Jesus, ele tá à porta batendo, e se você simplesmente abrir a porta, vocês vão jantar juntos, e vocês vão ter intimidade restaurada simplesmente pela iniciativa dele. Isso é maravilhoso. Sério. Se isso não choca vocês, eu não sei o que vai chocar. Porque a gente tá falando de um Deus que ele, de certa forma, se convida a entrar num lugar em que ele deveria ser o dono. Tipo, Jesus por direito podia chegar
arregaçando tudo, entendeu? Tipo assim, nossa, mas fazendo caos, fazendo mó auê, tipo assim. Ele era o dono daquela casa. Ele é o dono dessa casa. Ele pode chegar requerindo os direitos dele, punindo tudo que tem que ser punido, mas ele tá batendo a porta, por enquanto. Um dia ele vai voltar e vai tacar, vai ser loucura. Mas, né? Enquanto há tempo, tem um versículo, né? Arrependei-vos enquanto é tempo. E isso é chamado de Jesus, mas é um chamado tão gracioso, tipo assim, tão gracioso de. Mano, nem tenho palavras pra descrever. Jesus é tão lindo. E tudo que ele faz é tão lindo. Dessa última vez, assim, que eu li esse versículo, essa passagem e tal, me abriu os olhos um pouco mais, porque normalmente eu só ficava com o lado que era muito chocante que tivesse uma igreja em que Jesus estivesse a porta batendo, só que eu comecei a meditar um pouco no lado, tipo assim, de o que significa Jesus estar à porta batendo. E é simplesmente a verdade mais linda do evangelho, que não serve simplesmente para nossa salvação, mas tipo, Jesus ele constantemente continua conquistando o nosso coração e continua nos desejando mesmo quando a gente não deseja. Isso é lindo, isso é escandaloso, isso é sem sentido e isso é o Senhor. É basicamente isso, na verdade, assim, que eu tenho pra falar. Minha maquiagem ainda não acabou e ela não tá muito perto de acabar, mas pelo menos a pele tá praticamente pronta, assim, né? Mas falta rímel, falta lábio, falta boca, falta sobrancelha. Não que seja nada demais, é bem simplinho, mas. Gente, vou dar uma diquinha pra vocês. Esse blush, Silk Skin da Ruby Rose, eu paguei acho que, tipo assim, R$ 12. E ele é maravilhoso, tipo assim, ele pigmenta super bem. Ele tem um tom maravilhoso. Esse aqui, ele é o Plum Petal. Eu amo esse tom, eu amo esse blush, ele é meio cintilante. E, tipo, ele pigmenta, ele é barato, ele é em creme, ele é maravilhoso. É isso. Eu acho que, na verdade, eu vou terminar mesmo estando não pronta, porque no vídeo vai acabar ficando muito grande, mas é isso. Espero que tenha feito sentido. Espero que tenha sido bom. Jesus abençoe vocês e tomem posse dessa verdade e meditem nela para vocês verem o quão profunda ela realmente é e é a grande mensagem de esperança, né? É nisso que tá a minha esperança, na verdade, porque ai, se eu fosse depender de mim, ai de todos nós. E é isso. Beijo!